Nessa aula, vamos discutir sobre centro de massa e momento de inércia de sólidos, começando por centro de massa. Então, seja B um sólido delimitado por uma região fechada e limitada do R3, que a gente vai chamar de E, com função de densidade de massa delta, e diferencial de massa igual a delta vezes a nossa diferencial de volume. Então, o centro de massa do nosso sólido B será o ponto x barra, y barra, z barra, tal que x barra é igual ao momento em relação ao plano YZ, dividido pela massa total do sólido, e isso vai ser a integral tripla da nossa região E de x diferencial de massa, isso é o momento em relação ao plano YZ, e a nossa massa total é simplesmente a integral tripla do diferencial de massa. A coordenada y do centro de massa é o momento em relação ao plano xz dividido pela massa, que é dada por essa expressão, e a coordenada z é o momento em relação ao plano xy dividido pela massa total, que é dada também por essa expressão. Então, vamos ver um exemplo. O exemplo pede: determine as coordenadas do centro de massa do cilindro circular reto de raio 1, base no plano XY, altura 1 e densidade delta igual a 1 mais z ao quadrado. Esse cilindro é o mesmo cilindro que nós calculamos a massa no vídeo anterior. Então agora a gente quer calcular as coordenadas do centro de massa desse cilindro. E antes a gente já tinha determinado a região onde a gente deve integrar para calcular, no caso, a massa total desse cilindro, e agora a gente vai usar essa mesma região para determinar as coordenadas do centro de massa. Então, o nosso R vai de 0 a 1, é o raio do cilindro, o θ vai de 0 a 2π, e Z, que é a altura do cilindro, vai de 0 a 1 também. E a massa, também a gente já tinha calculado, a massa total dele é 4/3 de π. E agora a gente pode, então, calcular as coordenadas do centro de massa. Então, a coordenada x vai ser 1 sobre a massa total, que é dada aqui, da integral tripla de x dm. Só que o x aqui a gente está usando coordenadas cilíndricas, então x é igual a r cosseno θ. E isso vai, então, virar essa integral dupla de r cosseno θ diferencial de área e essa integral simples de 0 a 1 da nossa função densidade de massa. E essa integral a gente já tinha calculado, e dá 4/3, então fica aqui 4/3 de 1 sobre a massa, e a integral dupla de r cosseno θ. E essa integral dupla, então, ela pode se quebrar em duas, né? Uma integral em r e uma integral em θ. Então, a integral em r fica de 0 a 1, de r ao quadrado. Esse segundo r aparece por causa do jacobiano. E a integral em θ de 0 a 2π cosseno de θ. Essa integral em θ aqui vai dar 0. Então, a coordenada x do nosso centro de massa vai ser 0. E a mesma coisa acontece com a coordenada y. A única diferença aqui é que em vez de cosseno vai ser seno. E aqui, essa integral também, de seno de 0 a 2π, também vai se anular. Então, a coordenada y do centro de massa também é nula. A única que não vai ser nula vai ser a coordenada z, que vai ser dada por 1 sobre o centro, 1 sobre a massa total do sólido, a integral tripla na região E de z dm. Então, de novo, isso se quebra em duas integrais. A nossa integral aqui na região R, que é justamente a base do cilindro, né, vai dar a área da base do cilindro, que é π, é um cilindro circular reto de raio 1. E resta então calcular essa integral aqui em z, que também é uma integral bem simples, e isso vai dar no final 3/4 de π sobre m, substituindo o m aqui que a gente já tinha calculado antes, isso dá 9 sobre 16, que é 0,5625. Então, se esse cilindro tivesse densidade constante, ou seja, se fosse homogêneo, a coordenada z do centro de massa dele estaria exatamente na metade do cilindro, então seria 0,5 aqui, já que ele tem altura 1. Mas como ele tem uma densidade variável e ele é mais denso na parte de cima do cilindro do que na parte de baixo, isso faz com que
a coordenada z do centro de massa suba um pouquinho em relação ao cilindro homogêneo. Então, esse cilindro fica dessa forma aqui. Aqui, esses dois pontos no interior do cilindro são as coordenadas do centro de massa. O ponto em azul é a coordenada do centro de massa se o cilindro fosse homogêneo, e o ponto em vermelho é a coordenada do centro de massa, a posição do centro de massa, desculpa, a posição do centro de massa para esse cilindro que a gente está considerando. Mais um exemplo. O exemplo pede: encontre o centro de massa do sólido homogêneo, cuja base no plano XY é dada pela curva polar R igual a cosseno de 3θ, e a altura é delimitada pelo plano Z é igual a 3 sobre 10 menos 1/5 de x mais y. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é entender bem como essa região é delimitada. Superiormente é simples, é simplesmente esse plano, mas no plano XY a gente precisa entender melhor essa curva aqui. Bom, essa é uma curva polar e é dada por cosseno de 3θ. Cosseno é uma função periódica, isso vai fazer com que a nossa curva retorne, depois de um determinado θ, ao mesmo ponto. Então, a gente precisa determinar dois parâmetros para essa curva. Um é o valor de θ inicial, de onde vai partir, e um outro valor de θ que vai fazer com que a curva volte à mesma posição inicial. Então, para o valor de θ inicial, a gente pode tomar simplesmente θ igual a zero, e a gente precisa então determinar o valor de θ1. E a gente faz isso igualando, né, a nossa posição inicial, que estou chamando aqui de x0 e y0, com uma outra posição x1 e y1, que vão ser iguais, só que para um outro valor de θ. Né, então, tomando θ igual a zero na nossa posição inicial, a gente tem R0, que vai ser 1, né, porque aqui vai ser cosseno de zero, vezes cosseno de zero, e R0, seno zero. Seno de zero é zero, então a nossa posição inicial vai ser o ponto 1, 0. E para determinar o valor de θ1, então a gente pega a nossa posição e iguala com a posição inicial, né, e usa coordenadas polares, aqui R cosseno θ, R seno θ. Então, o cosseno de 3θ1 não pode ser igual a zero, porque senão essa primeira equação seria igual a zero. Então, o seno de θ1 tem que ser igual a zero, e o menor valor diferente de zero que satisfaz a essas duas equações é justamente θ1 igual a π. Então, esses são os limites para o nosso parâmetro, né? Então, a nossa curva vai começar em θ igual a zero e vai voltar ao ponto inicial em θ igual a π. Então, essa aqui é a nossa curva. Ela vai partir daqui, né, de acordo com a nossa escolha, vai percorrer esse caminho, e quando θ for igual a π, ela volta aqui na posição inicial. A gente precisa agora, então, determinar a região E, que a gente vai usar para integrar, calcular a integral tripla e determinar as coordenadas do centro de massa. Então, a gente já sabe algumas coisas. Já sabe que R é igual a cosseno de 3θ, que descreve essa curva, e Z é igual a 3 sobre 10 menos 1/5 de x mais y, e usando coordenadas cilíndricas, fica 3 sobre 10 menos r sobre 5, cosseno θ, seno θ. A gente vai usar coordenadas cilíndricas porque a base é dada por uma curva polar e a altura é dada por um plano Z, então o sistema de coordenadas que fica mais simples para lidar com esse problema é o sistema de coordenadas cilíndricas. Então, a nossa região E vai ser a região determinada pelas coordenadas R, θ e Z, onde o R vai de 0 a cosseno de 3θ, o θ vai de 0 a π, e o Z vai de 0 a 3 sobre 10 menos r sobre 5, cosseno θ mais seno θ. E a superfície que a gente está interessado, então, é essa aqui. Então, a base dela é delimitada pela curva polar, e a altura é delimitada pelo plano que está cortando aqui a nossa superfície.
Bom, na verdade a gente está interessado em um sólido homogêneo, então tem uma tampa aqui, né? Mas eu deixei sem a tampa, mas a gente precisa saber que é um sólido. Então, bom, uma coisa que a gente vai precisar usar para determinar as coordenadas do centro de massa é lembrar que o problema diz que esse é um sólido homogêneo e, portanto, a densidade de massa dele vai ser constante, que a gente vai chamar de K aqui. Então, a nossa massa vai ser simplesmente a integral tripla na região E da diferencial de massa e, bom, a nossa diferencial de massa é simplesmente K vezes a diferencial de volume, esse K aqui é constante, e a gente pode, então, abrir essa integral tripla nessas integrais, então fica uma integral dupla aqui na região R, que é a base aqui do nosso sólido, e uma integral em Z, que vai de zero até o plano que delimita superiormente o nosso sólido. Né? Então a gente pode integrar em Z aqui, isso vai dar essa integral dupla na região R, desse valor aqui, que é simplesmente o plano superior, dA. E aí, bom, essa integral dupla a gente pode abrir também, então fica a integral de 0 a π em θ, e a integral em R fica de 0 a cosseno de 3θ. Né? E esse R aqui aparece de novo por causa do jacobiano, e esse é o nosso integrando. Então, integrando isso daqui em relação a R, a gente obtém, e substituindo os limites de integração, né? A gente obtém essa função aqui. Essa função aparecem só cossenos e senos, com potências aqui, e essas potências podem ser eliminadas usando identidades trigonométricas, e fazendo isso, então, a gente consegue calcular essa integral sem grandes problemas. E o resultado é que a nossa massa, então, calculando essa integral aqui, fica 3K sobre 40π. Bom, sabendo a massa, agora a gente pode, então, passar a calcular as coordenadas do centro de massa. Então, a coordenada x do centro de massa vai ser 1 sobre a massa, que a gente acabou de calcular, a integral tripla de x diferencial de massa. Então, o nosso sólido é homogêneo, então a massa a densidade de massa é constante, então esse K aqui vai ficar para fora, e isso vai, essa integral na região E, então, vai se separar nessas três integrais, o θ de 0 a π, o R de 0 ao cosseno de 3θ, e o Z de 0 ao plano superior. E aqui o nosso x em coordenadas cilíndricas, né, vira r cosseno θ, e esse r é por causa do jacobiano. De novo, integrando aqui, substituindo os limites de integração, a gente vai encontrar uma função que é parecida com essa daqui, e a estratégia é, de novo, exatamente a mesma. Reduzir as potências das funções trigonométricas usando identidades trigonométricas e depois integrar. E fazendo essas contas, então, vai dar menos 3 sobre 320, né, essa integral aqui, K sobre mπ. E isso, então, fazendo as contas, substituindo a massa aqui que a gente já determinou, né, esse K vai se anular por causa da massa e o π vai se anular também por causa da massa. E no final das contas a gente tem menos 1/8 como coordenada x do centro de massa. Para a coordenada y, de novo, é inteiramente análogo, só que em vez de x aqui a gente vai ter o y, e isso vai fazer com que, em vez do cosseno aqui, a gente tenha o seno nosso integrando. E a estratégia, de novo, é exatamente a mesma, e o resultado que a gente vai obter também é o mesmo. Então, a coordenada y do nosso centro de massa é menos 1/8. Então, a gente já tem, no plano xy, a gente já tem a posição do nosso centro de massa. Então, essa daqui é a nossa figura, e o centro de massa está exatamente aqui. O centro de massa ele não vai ficar no centro mesmo da figura, apesar dela ser simétrica, porque se a gente olhar aqui, ela tem altura variável, né, por causa do plano que delimita ela superiormente. Então, esse pedaço aqui do nosso sólido, ele vai ser mais, como o sólido é homogêneo, né, ele vai ser mais pesado que os outros dois. Então, o centro de massa vai ser atraído para essa parte aqui do sólido.
por isso a posição aqui. E a coordenada z do centro de massa vai ser mais uma vez 1 sobre m, a integral tripla de z dm, e isso se quebra nessas três integrais. O r aqui por causa do jacobiano, dz, dr, dθ, então o que a gente vai precisar integrar é z e r, e de novo, vai ser uma integral bem parecida nos passos intermediários, e no final das contas, calculando essas integrais, isso vai dar 7 sobre 40. Então, as coordenadas do centro de massa para esse sólido são menos 1/8, menos 1/8 e 7 sobre 40. Então, na nossa superfície, a posição do centro de massa vai ser essa dessa bolinha vermelha aqui, né? Essa vai ser a posição do centro de massa do nosso sólido. Então, vamos falar agora sobre o momento de inércia. Bom, para isso vamos considerar uma partícula de massa m girando com velocidade angular ômega em torno de um eixo fixo. E aí, se a distância da posição dessa partícula até o eixo for r, então a velocidade angular ou a velocidade tangencial dela vai ser a velocidade angular vezes a distância até o eixo, né? Ômega r, e a energia cinética, que é meio de mv², só que o v é ômega r, então isso vai ficar meio de mr², ômega ao quadrado, que a gente reescreve como meio de i ômega ao quadrado. E esse i aqui é justamente o momento de inércia da nossa partícula. E o momento de inércia ele mede a resistência da nossa partícula aqui no caso, ou do sólido que a gente vai considerar, a uma alteração no seu estado de movimento quando ele está em rotação. E se a gente considera agora um sistema com n partículas, com massa mi, a partícula I tem massa mi, a iésima partícula, e com distância até o eixo ri, então o momento de inércia desse sistema de partículas vai ser essa somatória aqui de mi ri ao quadrado. E se a gente adota um procedimento parecido com o que a gente fez antes para determinar a massa de uma lâmina, né, e o que é igual ao que a gente usou para definir integrais duplas e triplas, a gente chega na expressão para o momento de inércia para um sólido qualquer. E aí, no caso do nosso sólido, que eu estou chamando de B aqui, delimitado por uma região E do R3, e com densidade volumétrica delta, o momento de inércia desse sólido em relação ao eixo fixo vai ser dado por I igual a integral tripla na região E de r ao quadrado dm, onde esse r aqui é a distância até o eixo, do ponto xyz, né, até o eixo de rotação. E nos casos particulares em que o eixo de rotação coincide com o eixo x, o eixo y ou o eixo z, o momento de inércia vai ser dado por uma dessas três expressões. Então, para o momento de inércia, quando o eixo de rotação é o eixo x, então isso vai ser integral tripla na região E de y² mais e² dm. Quando o eixo de rotação é o eixo y, então isso vai ser x² mais e² dm. E quando o eixo de rotação é o eixo z, vai ser x² mais y² dm. Vamos ver agora um exemplo. Determine o momento de inércia do cilindro do exemplo 1 em torno do eixo z. Então, a gente já calculou algumas coisas do cilindro do exemplo 1, que é esse cilindro aqui, né? E agora a gente quer calcular o momento de inércia desse cilindro em torno do eixo z. Então, o eixo z está passando aqui bem no centro do cilindro, e a gente quer calcular o momento de inércia dele. Lembrando que ele tem densidade de volume variável, ele não é homogêneo. Bom, a região a gente já tinha determinado, a região de integração, então vai ser o r, θ e z, tal que o r vai de 0 a 1, o θ de 0 a 2π e o z de 0 a 1. E o momento de inércia, então, vai ser a integral tripla na região E de r² dm.
né? E essa integral tripla a gente pode separar em uma integral dupla de r ao quadrado dA, e essa integral de 0 a 1 de 1 mais z ao quadrado dz. Essa integral a gente já tinha calculado antes, isso dá 4/3. O que sobra então é essa integral dupla de r ao quadrado dA. E essa integral dupla, bom, a gente pode dividir ela também em uma integral em θ e uma integral em r, já que as duas coordenadas são independentes. Então, a gente integra o θ de 0 a 2π, e o r ao cubo aqui, né, de novo vai aparecer esse r ao quadrado vai virar r ao cubo por causa do jacobiano, e calculando essas duas integrais, isso vai dar π sobre 2. Então, o nosso momento de inércia em torno do eixo z vai ser 2/3 de π, porque o π sobre 2 é essa integral dupla aqui, multiplicando por esse 4/3, vai dar 2/3 de π. Mais um exemplo. Seja ICM o momento de inércia em relação a um eixo que passa pelo centro de massa de um corpo, do sólido que a gente está considerando. Determine o momento de inércia em relação a um eixo paralelo a uma distância h desse eixo e que passa pelo centro de massa. Então, o que a gente quer determinar é isso aqui. Então, a gente tem o sólido aqui, nesse caso aqui eu peguei uma esfera para ilustrar. Então, a gente tem um eixo aqui passando pelo centro de massa da esfera, estou considerando que essa esfera é homogênea, e eu quero determinar uma expressão para o momento de inércia em um outro eixo paralelo a esse eixo que passa pelo centro de massa, né? Que aqui está representado por esse eixo aqui, que está tangenciando a esfera. Então, bom, a gente pode começar considerando um sistema de coordenadas em que o nosso centro de massa é a origem desse sistema de coordenadas. E o eixo de rotação que a gente está considerando vai ser o eixo z. Então, nessas condições, o momento de inércia do centro de massa vai ser essa integral tripla, na região E, de x ao quadrado mais y ao quadrado diferencial de massa. Né? E agora, considerando um outro eixo, que é paralelo ao eixo z, né? E esse outro eixo ele passa por esse ponto aqui, AB0, né? No plano z igual a 0. Então, o quadrado da distância, né, do eixo que a gente está considerando agora, né, e a posição do centro de massa vai ser essa aqui, h ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, já que o centro de massa está localizado na origem. Então, o momento de inércia em relação a esse outro eixo vai ser dado por isso daqui. Então, aqui é a distância ao quadrado, né, a nossa distância ao quadrado, diferencial de massa. Abrindo esses quadrados, isso vai dar x ao quadrado mais y ao quadrado mais a ao quadrado, b ao quadrado, menos 2ax menos 2by. E esses caras a gente pode separar, né, essas integrais, usando a linearidade das integrais. Então, isso vai dar uma integral tripla de x ao quadrado mais y ao quadrado dm. O a e o b são constantes, então ele pode passar para fora da integral. Eles vão ficar multiplicando, então, a integral tripla de dm, que é justamente a nossa massa. Esse 2a também a gente coloca para fora da integral. Isso vai multiplicar a integral tripla de x dm e a integral tripla de y dm. Como o nosso centro de massa está na origem, esse cara aqui, ele é justamente a posição x do centro de massa, e esse cara aqui é justamente a posição y do centro de massa. Então, essas duas integrais aqui vão se anular, então eu posso reescrever esse meu momento de inércia como o momento de inércia do centro de massa, que é justamente essa primeira integral aqui, mais h ao quadrado vezes m, que é justamente isso daqui é o h ao quadrado, e essa integral aqui é a nossa massa total do sólido, menos 2a posição x do centro de massa, 2b posição y do centro de massa. Esses dois caras se anulam, então o que sobra é
o momento de inércia no centro de massa mais m vezes h ao quadrado. Esse é um resultado bastante famoso e vocês provavelmente já devem ter visto, e ele é conhecido como Teorema dos Eixos Paralelos ou Teorema de Steiner. Vamos ver mais um exemplo. O exemplo pede: determine o momento de inércia do sólido dado no exemplo 2 em torno do eixo Z e em torno de um eixo paralelo passando pelo centro de massa. Então, o nosso exemplo 2 é o exemplo dessa superfície aqui. Então, a gente quer calcular agora o momento de inércia desse sólido, né? Com um eixo passando aqui bem pelo centro dele e o outro eixo passando pelo centro de massa, que está aqui, que a gente já tinha determinado antes, né? Então, bom, a região E a gente já tinha encontrado, o R de 0 a cosseno de 3θ, o θ de 0 a π e o Z de 0 a 3 sobre 10 menos R sobre 5, cosseno θ mais seno θ. E o momento de inércia, então, em relação ao eixo Z, né, passando pela origem aqui, vai ser essa integral tripla de r ao quadrado dm. O nosso sólido é homogêneo, então a massa dele vai ser simplesmente, a densidade de massa vai ser simplesmente K. Então esse K vem para fora. E essa integral tripla se divide nessas três integrais, uma em θ, uma em r e uma em z. Então elas são não todas independentes, mas a em θ não depende de mais ninguém, vai de 0 a π. A em R vai de 0 a cosseno de 3θ e a em Z vai de 0 a esse valor aqui, que é o plano que a gente estava considerando. Então a gente precisa primeiro integrar em Z, para depois integrar em R, para depois integrar em θ. E essa integral, mais uma vez, vai ser bem parecido com as anteriores, para esse mesmo sólido. E isso vai dar 9K sobre 320π, que dá aproximadamente 0,088K, onde K aqui, de novo, é a constante que determina a densidade do sólido. E o momento de inércia no centro de massa, a gente pode usar o resultado que a gente acabou de determinar aqui no exemplo anterior. Se eu isolar o centro de massa aqui e passar esse cara para o outro lado, né, o mh ao quadrado para o outro lado, então eu tenho I menos mh ao quadrado. E então, bom, o IZ a gente já calculou, que é esse cara aqui. O M a gente já conhece, a gente calculou no exemplo anterior. E o H ao quadrado a gente conhece também, que é a posição do centro de massa, né? Então, isso vai dar esse cara aqui, que é o que a gente acabou de calcular, esse cara aqui, que é a massa do nosso sólido, e isso daqui, que é o quadrado da posição do centro de massa. Né? E fazendo essa conta, então, isso resulta em 33K sobre 1280π. E isso dá aproximadamente 0,081K. Nota que, como era de se esperar, o momento de inércia no centro de massa é menor do que o momento de inércia passando aqui pela origem. E esse cálculo do centro de massa e do momento de inércia desse sólido pode ser interessante, porque, por exemplo, esse volume aqui ele se parece com uma hélice, né? Apesar de ser bem irregular, mas ele se parece com uma hélice. E o fato de o centro de massa dele estar deslocado do centro vai fazer com que, se eu usasse esse sólido aqui como uma hélice de fato, né, e o meu eixo de rotação fosse a origem aqui, né, isso ia fazer com que o meu sistema não fosse muito bem comportado, no sentido de que, ao rotacionar, esse sólido aqui ia começar a puxar esse eixo central aqui, o eixo de rotação, e isso, se fosse um equipamento mecânico, isso ia desgastar o seu equipamento mecânico devido ao fato desse sólido ir deslocando, né, a posição do centro de massa e puxando esse eixo central
para o lado durante a rotação. Então, ia ser uma coisa mais ou menos parecida com isso aqui. Então, nota que aqui a gente tem o eixo central de rotação, e como o centro de massa está deslocado, durante a rotação, esse sólido ia tender a puxar esse eixo para as laterais, causando um desgaste no seu equipamento, se esse fosse o caso.